Ora, muito boa tarde a todos. Cá estamos para a 7ª sessão de 10 webinários que temos preparados para vocês. E enquanto as pessoas vão entrando, vamos só aqui passar ao primeiro slide da nossa introdução. Peço favor então de passarem à frente. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, algumas regras, algumas normas. Estamos todos com o microfone desligado. Temos a opção de ligar ou desligar a câmara e peço desde já a todos que se renomeiem, porque eventualmente podem querer aparecer com o vosso nome e da vossa empresa, para que haja um bocadinho de networking e que possamos ver melhor quem está connosco. Utilizo o bate-papo e o chat porque os nossos coaches disponíveis hoje em sala irão responder às vossas perguntas e podem interagir e chamar a atenção do apresentador de algum tema ou de alguma questão que, entretanto, ponham. Participa 100%, mantenha o foco vivo, evite distrações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos controlo efetivo, eficaz e eficiente sobre o momento do agora. Sobre ontem e sobre amanhã não controlamos, mas hoje podemos controlar. Portanto, 100% de foco significa que vamos tirar 100% de aproveitamento desta nossa hora de vida. No final, temos uma folha de coaching que aconselhamos a mandarem para os vossos coaches. Se não puderem mandar para os vossos coaches, mandem para antonio.ribeira@actioncoach.com ou para kengillan@actioncoach.com, onde vão escrever a vossa maior aprendizagem, exatamente aquilo que se propõem a fazer entre hoje e amanhã para sobreviver e prosperar. Depois destas boas-vindas, nós vamos ter 30 minutos de exposição do dia. A nossa amiga Teresa Teles irá falar sobre serviço e já iremos ver o que é que ela nos vai dizer. Depois temos uma pequena sessão de perguntas e respostas e finalmente uma partilha de aprendizagens e de passos e definição dos próximos passos, ok? Action Coach é ação e sem ação não há resultados. As boas ideias podem nos tornar excitados, podem nos tornar entusiasmados, as boas palavras podem nos apoiar e podem nos motivar, mas só as ações nos levam para os nossos objetivos. Este programa é um programa pro bono, atendendo à situação que se vive no mundo e no país, e temos todos que nos preocuparmos em sobreviver e prosperar. É de elevado valor, porque está concentrado muito conhecimento, muitas horas de trabalho, muitas horas de preparação e a experiência mundial da Action Coach. Foram preparados com elevada dedicação e elevado profissionalismo e pretendemos que todos possam beneficiar o máximo possível desta hora de vida. Além de mais, a nossa visão é uma visão de abundância em Portugal através da reeducação empresarial ou abundância mundial através da reeducação empresarial. Nós acreditamos profundamente que a riqueza, que o valor, que a abundância é criada nas empresas e pode ser ou não distribuída da melhor forma, e para isso precisamos que os empresários pensem cada vez melhor. É por isso que temos aqui um grupo já de 60 e poucos empresários e mais alguns que nos estão a acompanhar no YouTube. Então, e o que é que nós já vimos até hoje? Até hoje já vimos comunicação neste ambiente de Covid, neste ambiente de contenção e agora já de começarmos a preparar para a corrida. Depois falamos sobre mudar para sobreviver. Encaramos depois a situação de que o virtual é o novo normal e que o novo normal vai ser diferente do antigo. Depois falamos na gestão do dinheiro, falamos em marketing, ontem falamos em vendas e hoje então vamos falar, a Teresa Teles hoje vai-nos falar sobre serviço, sobre como conseguirmos o melhor para os nossos clientes. E quem é a Teresa Teles? A Teresa Teles é uma mãe de família, é uma empreendedora, é uma dona de empresas, acho que neste momento tem 4 empresas, é formada em Biologia e adora ensinar e adora aprender com quem ensina e confessou-me no outro dia que quanto mais ensina os empresários, mais aprende com eles e, portanto, esta relação bionívoca entre o treinador e o treinado, entre o mentor e o mentorado, entre o business coach e o dono da empresa, tem sido um grande momento de crescimento para ela e para os seus negócios. Portanto, vamos ouvir o que a Teresa tem para nos dizer. Teresa, estás com a controle da situação, tens 68 pessoas em sala à espera avidamente pelos teus conselhos e pelas tuas palavras. Força! Ligar aqui o microfone, partilhar aqui a minha tela. Ok. Portanto, neste momento já estarão a ver a minha tela.
Sim. E o que é que nós temos então para falar hoje? Primeiro, já referiu o António aquilo que nós tivemos a ver antes, portanto vamos fazer aqui uma revisão de alguns temas e a mim coube-me o tema serviço ao cliente. Estes temas foram distribuídos mais ou menos aleatoriamente. Algo que quem distribuiu não sabia é que efetivamente a minha cadeira preferida na faculdade e na qual eu tive 19 valores foi o... Ai, desculpem, agora deu-me uma branca em relação ao nome da cadeira, mas basicamente comportamento do consumidor. Portanto, este tema enquadra perfeitamente naquele que foi uma das minhas paixões no segundo curso, no curso de gestão. Dito isto, ainda se vai falar amanhã sobre equipa e na sexta-feira abordam-se dois temas, mindset e depois a importância do planeamento e como é que se vai planear. Dito isto, porquê serviço ao cliente? Porque é que existe uma sessão inteira só dedicada a este serviço ao cliente? Eu agradeço que vocês partilhem aí no bate-papo as vossas opiniões. Só para irmos aqui acompanhando. O cliente é a razão de nossa existência, muito bem. Não é só vender, é manter. Claro que sim. Porque os melhores clientes são os que já temos. Fantástico. Carlos, eu não sei se tu estavas a fazer batota com esta resposta. O cliente é o mais importante de tudo e o elo comercial, manter é sempre bom, faz diferença ao serviço para melhorar as vendas. People first, sem dúvida. Então, aquilo que é na realidade o motivo pelo qual nós temos de olhar para o serviço ao cliente é porque nós temos de olhar para ele para o angariar, mas temos efetivamente de pensar que o lucro não está naquela compra imediata ou numa única compra. Se nós queremos ter lucro, nós temos de pensar num cliente a longo termo. Para isto vamos fazer a revisão daquilo que o nosso Hélder Gonçalves nos falou, que é o conceito de valor de cliente. Nós, para aumentarmos o valor de cliente, temos de baixar o custo de aquisição, mas temos também de aumentar o valor de vida útil. E o que é este valor de vida útil? É efetivamente trabalhar aquela que é a nossa retenção, aquele que é o tempo que o cliente continua a comprar connosco. Mas o serviço ao cliente hoje tem uma ótica diferente, não é a ótica geral do serviço ao cliente apenas. Efetivamente, nós estamos hoje a falar de serviço ao cliente, mas temos de olhar para este tema de uma forma diferente. Então, o mundo mudou. Todos concordam que o mundo mudou, certo? Sim. Fantástico. E não vai voltar àquilo que era. Isto é uma certeza que todos temos. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos ter de olhar para aquilo que são os nossos clientes. E se normalmente nós classificamos o cliente face à qualidade do cliente, face ao seu comportamento, neste momento nós temos de olhar para os clientes em relação àquilo que vão ou não fazer para a frente. Portanto, é provável que haja, o António disse que 1/3 das empresas iam fechar, economicamente existem vários estudos feitos, há aqui ainda alguma divergência entre os economistas. No entanto, é verdade que há empresas que vão sofrer e que já sofreram, que estão a sofrer e como tal não têm capacidade de fazer frente e de aguentar uma segunda reincidência do que aconteceu agora. E que, historicamente, por aquilo que já aconteceu noutros países, a libertação do estado de emergência pode voltar a levar a um novo estado de emergência. Portanto, nós temos de nos precaver. Então vamos olhar para isto e vamos perceber qual é a percentagem dos nossos clientes que nós vamos perder ou dos quais nós vamos ter menos negócio. Qual é a percentagem de clientes que vão manter o negócio que têm connosco? Por outro lado, nós sabemos que existem negócios
para os quais está a correr muito bem, não é? Nós temos uma minoria que efetivamente está neste momento numa situação ótima de crescimento. Então, para isto, nós temos de analisar os nossos clientes e perceber quem são eles. E se eles são o nosso nicho, peço desculpa, e se eles são neste momento o nosso nicho, então nós temos de perceber como é que os vamos abordar. E quando nós falamos de como os vamos abordar, entramos no tema que mais tem sido debatido em todas as sessões. Todas as sessões temos falado sobre comunicação, mas a comunicação não é apenas aquilo que nós dizemos aos outros. E quando nós falamos de comunicação, e aquilo que eu tenho estado a observar também das sessões que tenho tido e daquilo que tenho falado com os empresários que estou a seguir, é que comunicação, quando se fala nisso, pensa-se imediatamente o que é que vamos dizer aos outros. No entanto, nós temos de perceber que mais do que o que nós dizemos é como é que os outros percebem o que nós dizemos, qual é a reação dos outros. Aqui entra também a componente dos 5 Ways que foi falado pelo Hélder Gonçalves. Portanto, comunicação não é apenas aquilo que nós fazemos chegar aos outros, mas é também, e é maioritariamente na realidade, a resposta que nós obtemos. Se é a resposta, então nós começamos a entrar num novo conceito. Conceito de percepção. O que é que eu vos vou perguntar? O que é que vocês veem nesta imagem? Estão aí ao bate-papo, uma coisinha rápida. Um pato. Pato e coelho. Pato, coelho. Coelho e pato. Pois é, efetivamente a diferença é como é que nós olhamos para uma imagem e como esta existem N, nós podemos ir à procura de imagens para a análise da percepção e nós automaticamente nós vamos ter imensas imagens disponíveis. Porquê? Porque a percepção não significa que se mantenha sempre constante. Ao que é estudado efetivamente é que a percepção muda consoante o filtro que nós estejamos a pôr à nossa frente. E por isso eu trouxe esta definição do Carlos Heng. É que a nossa percepção da realidade vai mudar conforme as perspectivas que projetamos sobre o nosso olhar. Se nós estamos felizes, se nós estamos tristes, se já aconteceu alguma coisa e como é que nós reagimos antes a essa coisa, vai ditar como é que nós vamos reagir a outro evento que aconteça mais à frente. Dito isto, e eu hoje vou falar assim muito rápido porque tenho muita coisa para falar convosco, nós vamos falar sobre o que é que pode criar este impacto e esta mudança de percepção nos outros. E é aqui que entram os Critical Non-Essentials. Os Critical Non-Essentials, e existe um livro do Paddy Lang que trabalha exatamente isto, que são os autênticos Critical Non-Essentials, em que nós sabemos o que nós sabemos. Nós somos tecnicamente competentes, nós podemos ser exímios naquilo que nós fazemos, mas se o nosso espaço, se a nossa imagem não transmitir isso, as outras pessoas vão nos julgar antes de verem o resultado do que nós fizemos. E é aqui que entram estes pequenos pormenores. Por exemplo, entrar num sítio que está fresco, que tem um cheiro agradável ao invés de um cheiro a suor, ou que está limpo, que está asseado, ou então a forma como nós nos apresentamos, como nos vestimos, como começamos a falar com os outros, como nos dirigimos a eles, e ainda ontem o António estava a falar disso, quando falava do quer ajuda. Quer ajuda cria uma barreira automática. Mas realmente perguntar para quem é que anda à procura, talvez existam outros elementos lá dentro que eu possa facultar e vamos falar um bocadinho sobre isso. É muito mais completo do que este querer ajuda. Portanto, tenham muita atenção para os vossos negócios, quais são as pequenas nuances, e aqui o ponto é mesmo pequenas nuances, aquelas que ninguém valida porque não é a nossa componente técnica, que vão fazer toda a diferença na percepção do outro.
Eu ontem, quando estava a fazer um pequeno vídeo sobre esta área, eu falei sobre o exemplo de um restaurante. Quando nós olhamos para um restaurante, vamos numa rua que nós não conhecemos os restaurantes e queremos experimentar os restaurantes. Para o que é que nós vamos olhar primeiro? Vamos olhar para o ambiente, vamos olhar para como é que estão as coisas lá dentro, as mesas são levantadas imediatamente, existe uma atenção ao cliente, as pessoas sentem-se bem, existe ar de frustração e isso vai causar a diferença entre nós entrarmos e sermos atendidos ali ou irmos embora. Estes pequenos pormenores são efetivamente o nosso cartão de visita. Então, não pensem que basta vocês serem os melhores na vossa área, porque eu garanto que vocês trabalharam para serem competentes nas vossas áreas e tenho a certeza que sim. Vocês têm de atender a tudo o que vai mudar a percepção do cliente, a tudo o que pode impactar e vai impactar positiva ou negativamente o cliente. Dito isto, nós sabemos que os clientes não são todos iguais. Portanto, nós hoje vamos falar da tal escada que acho que foi o Carlos que colocou aqui no chat. A escada da lealdade. E o que é esta escada da lealdade? É tão simples quanto nós classificarmos o tipo de pessoas com as quais nós estamos a lidar. Não significa que sejam logo clientes, mesmo porque o primeiro patamar, antes de serem nossos clientes, é quando nós os identificamos como um cliente ideal. Então, um suspeito é aquele que se enquadrar no público-alvo. É para aqueles que nós vamos dirigir a nossa comunicação. Como é que nós identificamos, então, quem é que pode ser ou como é que é o nosso cliente-alvo? O que é que ele faz? Nós, para isto, usamos um sistema muito simples. O sistema ABCD. Vamos pegar nos nossos clientes, vamos pegar na nossa lista de clientes e vamos analisá-la. Quem é que são aqueles clientes que nós realmente gostamos de atender? Aqueles que são fantásticos, aqueles que por nós só tínhamos clientes daqueles. Esses clientes são os awesome, são os fantásticos, são os vossos clientes ideais. No entanto, nós sabemos que os negócios não temos só clientes ideais, temos também aqueles que, dentro de uma organização à qual tenho pertencido, se chamam os clientes pão com manteiga. São aqueles que nos alimentam quando falham também os clientes ideais, quando não temos os suficientes. Então esses são os básicos, são o nosso dia-a-dia, são aqueles com que nós trabalhamos. São aqueles que não nos aquecem nem arrefecem, na verdade. Por outro lado, todos temos clientes que, se pudermos, não queremos aturá-los. Esses são os clientes C. Can't deal with them. Nós, se pudermos, passamos para o outro lado. Mas, por fim, e são aqueles que vocês têm de parar, são os que nos esgotam as energias. Todos conseguimos identificar em algum momento, tenham atualmente ou não, em algum momento da vossa vida, enquanto empresários, vocês tiveram clientes que parecia que quando vocês os atendiam só vos sugavam a energia. Pediam contas, depois mudavam os orçamentos porque não podia ser, depois eram extremamente picuinhas em relação à forma como as coisas eram feitas, depois tinham de reclamações sobre o que fosse, mesmo coisas que nós não dávamos importância na medida em que influenciavam diretamente o resultado. Estes clientes, nem vale a pena gastar tempo com eles. Automaticamente enviamos-los para a concorrência. Assim que nós vemos que está a custar-nos mais do que aquilo que vamos ganhar com eles, então a resposta imediata é: eu lamento não estar a ir ao encontro das suas necessidades, no entanto eu tenho a certeza que este meu colega da concorrência vai conseguir satisfazer as suas vontades. Porquê é que nós enviamos para a concorrência? Bem, se calhar eu desta vez não vou ficar muito tempo aqui a pender nesta questão. Nós enviamos para a concorrência porque o mesmo tratamento que nos dá a nós pode ou não dar à nossa concorrência.
então não é preferível que eles vão chatear os outros? E é aqui que nós fazemos uma diferença. Nós sabemos também que podemos perfeitamente subir esta escada, levar as pessoas daqui de baixo e começarem a subir um degrau. Se calhar, aqueles que nós não suportamos e que nos fizeram perder dinheiro naquela primeira venda, naquele primeiro serviço, são clientes que na realidade não conheciam as regras, não sabiam como a coisa funcionava. E trabalhando com eles, educando o cliente, nós conseguimos subi-lo um patamar. Mas até que ponto é que nos interessa gastar energias com esses? É preferível fazer isso com aqueles que nós temos nos Cs. Pelo menos nós não gastamos mais tempo, mais dinheiro do que aquele que já gastámos para os servir. Dito isto, vamos para o segundo degrau. E o segundo degrau são então as leads. Qual é a diferença entre suspeito e lead? É que efetivamente a lead é alguém que demonstra interesse e só pode demonstrar interesse se tomar uma ação. Se vocês fizerem uma publicidade, vamos ver, por exemplo, no Facebook, hoje foi tema de conversa numa das minhas sessões, vocês fazem publicidade no Facebook e aquilo que vocês vão medir é quantas pessoas é que viram, suspeitos, e quantas pessoas é que clicaram, é que selecionaram. Assim que clicaram no botãozinho para saber mais, então é porque eles fazem parte e eles têm interesse, passaram a lead. No entanto, uma lead só funciona se nós recolhermos os seus dados. Dar de bandeja foi aquilo que o António falou ontem do amigo arquiteto. Nós não damos as coisas de bandeja. E isto pode parecer um contrassenso, considerando que nós estamos a fazer este programa pro bono. Mas este programa vai em linha com aquela que é a nossa missão. Portanto, este programa para nós faz-nos todo o sentido. E não significa que a seguir não tenham um acompanhamento por um coach para a implementação. Porquê? Porque é muita informação num único espaço de tempo. Mas serão todos? Não, certamente não são todos. No entanto, a base de dados está constituída. Vocês todos puseram o nome e os vossos dados. Porquê? Porque tinham interesse em pertencer. Dito isto, nós podemos subir. Como é que subimos? A partir do momento em que fizemos a primeira venda, nós passamos a ter um comprador. A questão é que, para além de nós confirmarmos os seus dados, um comprador não é automaticamente um cliente. Esse comprador veio uma vez. Nada garante que ele continue connosco. Então, o único custo que nós podemos medir nesta altura foi o custo de aquisição. Não é efetivamente a vida útil. Ou melhor, a vida útil naquele momento é muito curta. Portanto, aquilo que temos de fazer é trabalhá-lo para subir para cliente. E o cliente passa a ser aquele que compra uma segunda vez. Se comprou uma segunda vez foi porque gostou. Se gostou, então nós podemos acompanhá-lo e cada vez ser mais assertivos em relação à forma como o apoiamos. Nós sabemos que toda a informação que nós podemos ter sobre os nossos clientes são informações válidas, são informações que nos permitem não apenas medir a nossa base de dados e trabalhá-la corretamente, como efetivamente nos permitem apoiar da melhor forma. Portanto, não é só trabalhar o início, é continuar a trabalhar para a frente. E para isto nós fazemos também uma nova análise. A partir da altura em que temos clientes, sabemos que há uns que compram mais vezes, por um valor mais alto, e aqueles que compram menos ou por valores mais baixos. Então vamos pegar na faturação e vamos analisar quem é que são os nossos top 20%. Quem são os 20% que nos trazem 80% da faturação? Esta é a regra de Pareto. Aplica-se aqui a imensas coisas. Dentro da economia, esta deve ser uma das regras mais faladas. Mas, efetivamente, quando nós analisamos os nossos clientes, isto é um dado fundamental.
Porquê? Porque vai permitir-nos avaliar aquele ABCD que nós falámos há bocado e vai nos permitir constituir a melhor base de dados para nós conseguirmos contactar. Do cliente, nós subimos para membro. Então, quem é que é um membro? O membro é alguém a quem nós damos um kit de membro. Isto é muito engraçado, damos um kit de membro, então eu agora vou começar a distribuir kits de membros por todos os nossos clientes. Mas se pensarem bem, o que é o kit de membro? Pode ser, por exemplo, o cartão de fidelização. Vocês vão ver que as grandes cadeias, todas elas têm em algum momento cartões de fidelização. Pode ser um pequeno mimo que é só vosso e que faz lembrar às pessoas que vocês as consideram como parte da equipa. Então, nós aqui consideramos o sentido de pertença. Um membro só é membro quando se envolve. E para se envolver tem de sentir que pertence, que faz parte da comunidade. Então, a partir daqui, nós queremos construir uma relação que seja duradoura. E nós só temos relação quando nós comunicamos com as pessoas. Não há relação se nós não estivermos a comunicar. Se nós falarmos uma vez ou se falamos apenas no momento da venda e a seguir nos esquecemos que a pessoa existe, exceto para impingir, em vez de auxiliar a comprar uma segunda vez, então nós não estamos a estabelecer uma relação. Uma relação implica que nós conheçamos o outro, que nós nos interessemos pelo outro. E não existe sentido de pertença se isto não acontecer. O passo seguinte é efetivamente o de promotor. Nós podemos gostar de pertencer a uma comunidade ou sentirmos-nos parte de uma comunidade, mas nós só a vamos promover quando nós sentimos confiança ou quando nos é pedido. Se alguém vos pedir para fazerem um testemunho sobre um serviço que vocês até estão satisfeitos, vocês vão ou não fazer esse testemunho? É natural que o façam. Portanto, um promotor é alguém que nos promove junto dos outros, mas normalmente somos nós que pedimos de alguma forma, que o lembramos que tem de nos promover, ou que pode nos promover, ou que nós existimos. E esta é a grande diferença em relação ao último ponto, que é realmente o de fã incondicional. Quem são os fãs incondicionais? Vocês já experimentaram algum serviço que vocês gostaram tanto da qualidade que depois vocês pura e simplesmente foram avaliá-lo e fazer uma crítica positiva? Chamar a atenção para o facto de ter sido tão diferente dos outros serviços e terem ido tão para além da expectativa? Isto só é possível com um serviço ao cliente de qualidade. Isto só é possível quando nós cedemos as expectativas. Isto só é possível quando nós primeiro posicionamos um determinado serviço ou uma determinada venda, uma qualidade de um produto, e a seguir, quando o recebem, assistem a uma situação de uau, isto realmente tem impacto, isto é completamente diferente. Um exemplo disto é, os alfarrobistas neste momento tendem a desaparecer. Está aqui um misto porque existiu aqui uma moda dentro dos mais intelectuais de começarem, mas não tiveram muito sucesso na implementação. No entanto, eu posso falar sobre com quem tenho trabalhado diretamente, em que ele vende livros. A forma como apresenta os livros, que são livros em segunda mão, é tirando fotografias de tudo o que são os possíveis defeitos, de tudo o que são as situações que possam impactar negativamente a pessoa para quem envia o livro. Mas a seguir, quando a pessoa compra e envia o livro, vai com uma embalagem em que parece que foi um presente. Vai com o papel crepe dobrado como se fosse um presente, vai com um fio atado, um fio não é de ráfia, mas é aquele fio de cordel dentro do mesmo género, e vai com um pequeno postalzinho
cartão, vá, mas com uma mensagem. Esse cartão serve também de marcador para os livros. E este impacto faz com que a pessoa que não estava à espera de nada daquilo, estava à espera de um livro, receba e a seguir vá fazer comentários, e vai fazer comentários a todas as plataformas que ele usa para se anunciar. Nós conseguimos ver no Facebook, no Instagram, conseguimos ver sempre comentários extremamente interessantes para eles. Portanto, quando nós falamos aqui desta questão do fã incondicional, nós estamos a falar de alguém que, através desses pequenos momentos, está a fazer uma venda por nós. Nós não sabemos quem é que está a ler esses comentários, mas possivelmente aquilo vai influenciar. Outro tipo de exemplo é, nós aqui temos connosco alguém que nós podíamos identificar como um fã incondicional. Porquê? Porque é alguém que promove junto dos outros aquela que é a nossa atividade, certo, Hélio? Eu estou-te a ver. E efetivamente é alguém que teve muito sucesso, que trabalhou duro para isso, mas teve muito sucesso e muitos resultados. E é capaz de reconhecer a ajuda que teve. Por isso, não é preciso que alguém lhe fale sobre o que é que está a ser feito. Pura e simplesmente, se vê alguém que pode precisar de ajuda, ele próprio chega-se à frente e recomenda. Ele está a fazer a venda por nós. Quem tem este tipo de atenção, falo porque normalmente tem uma percepção de que se juntou aos melhores. Nós só queremos ser identificados com aqueles que nós consideramos os melhores. Nós não recomendamos um serviço de nossa livre e espontânea vontade se nós não garantirmos que aqueles são os melhores e que com aquilo a nossa credibilidade não é posta em causa quando nós recomendamos. Então isto é identificado automaticamente com esta posição, este status por fazer parte daquela comunidade. Acontece muito quando vocês veem, por exemplo, aquelas t-shirts das bandas ou qualquer coisa, ou marcas das roupas. Quem é que põe as marcas maiores? Normalmente é alguém que quer que se veja que utiliza. Porquê? Porque existe associado uma percepção, e voltamos aqui à palavra-chave de hoje, uma percepção de posição. Outra questão é, o que é que vocês estão a fazer para manter estes fãs incondicionais? Qual é o tipo de recompensas que vocês estão a dar? Vocês dão destaque? Vocês falam deles? Fazem vendas exclusivas só para eles? Arranjam condições que mais ninguém vai ter, exatamente porque eles são os vossos melhores clientes, são aqueles fãs, aqueles que trazem mais gente com eles. É fundamental o reconhecimento. Reconhecimento é algo que falta muito dentro daquilo que é o mercado tradicional, o mercado português. É muito fácil para nós criticarmos o que é que os outros fizeram mal, mas é no reconhecimento que nós conseguimos crescer e crescemos uns com os outros. A nossa partilha faz com que todos nós nos vamos tornando cada vez mais fortes. Então, qual é a diversão para casa? Isto hoje falei de muita coisa, foi muito rápido, desculpem. Eu tenho a certeza que os vossos coaches vos vão apoiar a entrarem um bocadinho mais em pormenor em cada uma destas questões. Ainda assim temos agora as perguntas e respostas, portanto eu irei estar aqui para responder a qualquer dúvida que vocês tenham. No entanto, as diversões para casa, aquilo que vocês terão de preparar para o vosso próprio bem, para o crescimento da vossa empresa, para os vossos resultados, vocês vão ter de ver como é que está a vossa base de clientes. Não só em relação àquela fórmula ABCD, mas sim em relação ao mercado atual. Quais são as atividades que neste momento não fazem sentido? E como tal estão a sofrer uma quebra. Como tal vão também ter uma quebra na vossa faturação por causa deles. Quem são os vossos clientes que vão manter a faturação?
Sim, houve agora um período de paragem, mas vamos voltar iguais. E quem são aqueles clientes que neste momento dispararam as vendas e vocês têm a certeza que eles precisam mesmo de vocês? Como é que estão a comunicar com cada um deles? E o plano de comunicação que vocês fizeram no primeiro dia, que o Luís vos deu para fazer, é para ser atualizado. Atualizado cada vez que vocês têm novas informações. Não se esqueçam daqueles pequenos pormenores que vocês vão fazer. Aquilo que vocês vão fazer diferente que mais ninguém faz. É isto que vos vai diferenciar da vossa concorrência. Se vocês tiverem a oportunidade, eu recomendo o livro de Paddy Land. Ele efetivamente abordou este tema de uma forma fantástica. E ele tem um exemplo próprio. Ele, como dentista, começou com muita dificuldade, até que percebeu que ele tinha de escolher os clientes e fechar a porta. Só trabalha por recomendação. E por recomendação, ele a seguir tem um tratamento exclusivo aos seus clientes. Eles entram dentro de um consultório dentário e, em vez de cheirar a limpo, que normalmente cheiram-se a esterilizado, aqueles produtos que são utilizados para a higiene, as pessoas cheiram a pão acabado de fazer. Como? Quem recomendou vai fazer um pequeno questionário em que diz o que é que a pessoa mais gosta. E quando a pessoa chega, vai encontrar isso sem açúcar para poder comer depois de ter tido o seu tratamento. Mas vai ter um chá enquanto espera, numa sala exclusiva para eles, um lounge. Um lounge que está decorado de acordo com o perfil da pessoa. E isto é um serviço tão exclusivo que mais nenhum dentista tem. Portanto, só lá vai quem realmente tem capacidade para ser cliente dele. E ele faz o que gosta, a quem gosta, e tem só clientes de tipo A. Muito bem. Pão quentinho, não é? Então, é basicamente isto que eu tenho para falar convosco hoje. Ótimo. Passo novamente ao António. António. Teresa, muito obrigado pelos teus conselhos e pelos teus insights, pelos teus ensinamentos. E gostava de colocar, ainda temos algum tempo, gostava de colocar algumas perguntas aqui ao grupo. Em primeiro lugar, classificar os clientes em A, B, C, D. Quem é que acha que é justo? Quem é que me pode pôr aqui no bate-papo? É justo classificar as pessoas em A, B, C, D. Os bons, os chatos, os desprezados, os desprezáveis e os excelentes. Vamos lá ver. Ok. Considero justo. Os excelentes também nos classificam. Ok. É justo. Então é justo fazer distinção entre as pessoas? Um chato de um fantástico? Onde é que estará a justiça nisto? O que é que poderá cimentar? É que nós às vezes dizemos, esse cliente não é para atender agora. Isso não, é um cliente, tem que se atender. Não sei se é justo, mas se queremos resultados, ora que está. Vamos fixar-nos nesta resposta do Francisco Canhão. Eu não sei se é justo, mas se queremos resultados. Reparem, os recursos das pequenas empresas são excepcionais, são sempre gigantescos, há sempre mais recursos, cada vez mais recursos, mais pessoas, mais lojas, mais gabinetes, mais atendimento. Não, as pequenas empresas são restritas, têm necessidades que não conseguem ser satisfeitas. E, portanto, se nós nos preocupamos com todo o tipo de clientes, não vamos atender nenhum cliente bem. E isto daqui implica a tal justiça. Eu, se quero ser justo com os bons, com os que pagam bem, com os que falam por mim, com os advogados, eu vou ter que fazer economias no outro lado. Então, onde é que eu vou fazer economias? Nos que dão pouco trabalho e pagam muito? Então, não os vou atender bem. Então, se calhar, vou fazer economias nos que dão muito trabalho e pagam pouco e dão muita chatice e são muito quesilentos e, coitados, pronto, têm um problema com aquele tipo de serviço. Se calhar, como eu costumo dizer, podem vir a ser mais felizes noutro sítio. Ok? Portanto, a questão da justiça... Nas nossas equipes, quando nós pedimos, isto é um cliente tipo A, não, as pessoas são todas iguais. Não, como pessoas somos todos iguais. Como clientes somos todos diferentes. Porque se eu compro 1000 euros, não sou a mesma coisa que um cliente que compra 100 mil. Normalmente quem compra pouco chateia muito. Estão de acordo comigo? Quem compra pouco chateia muito?
E quem compra muito, às vezes, até nos ajuda a vender. É pá, anda lá, eu mandei o homem para ajudar a encomendar, etc. Ok, fantástico. Portanto, está aqui uma. Às vezes, pois, às vezes. Não há generalidades, mas para nos focarmos um bocadinho aqui na justiça e podemos passar uma mensagem, enfim, nós todos gostamos de ser justos. A segunda questão que eu gostava de pôr é se a escada da lealdade nos permite diferenciar o serviço e o tipo de atendimento. Portanto, o cliente que é um fã incondicional vai ter que ter um tipo de atendimento diferente de um cliente que é um simples comprador, apareceu ali a primeira vez. Faz sentido esta escada? Esta escada pode ajudar quando olhamos para a lista de clientes e para as pessoas que nos entram pela porta ou pelas pessoas que nos pedem orçamentos. Fazemos 1000 orçamentos e vendemos 50 coisas. Ajuda a escada da lealdade? O que é que vocês acham? Pode ajudar? E mais uma vez vamos classificar pessoas. E, portanto, pode não nos parecer muito justo, mas é muito importante, porque as pequenas empresas têm recursos reduzidos e precisam mesmo de atender bem as pessoas. Ok? Faz sentido isto? Por outro lado, é mais fácil passar às equipes atitudes concretas. Olha, isso é um cliente tipo B, tem direito a isto, isto e isto. Ai, mas tem direito a isto, isto e isto. Ai, mas espera, é um cliente B, tem direito a estas 3 coisas. Se ele passar a cliente A, então vai ter direito a 5. E depois aqui um ponto que me tem saltado à vista ao longo destes anos de trabalho com pequenas e médias empresas, é que os clientes da parte de baixo da escada da lealdade são clientes de trabalho mecânico, são clientes de prospecção, são clientes de publicidade, são clientes de angariação. É muito trabalho telefonema, trabalho panfleto, isto, aquilo e aquilo outro. Trabalho físico, entre aspas. Os clientes lá em cima, os clientes que nos referenciam, os que são fãs incondicionais, os que são advogados, os que vendem por nós, são clientes de trabalho emocional, são clientes de carinho, são clientes de telefonema de aconchego, de felicitações, de agradecimento, são clientes que temos que pensar como é que os vamos surpreender. E, portanto, nós temos no cimo da escada da lealdade clientes de esforço emocional, que também cansa e muitas vezes cansa mais, e as equipes às vezes não estão preparadas para dar um bocadinho de coração ao cliente e dizer, olha, estimado cliente, eu adoro trabalhar consigo, pá, você não... é a coisa melhor que há, é quando aparece aqui na minha loja ou no meu salão ou no que for. E nos clientes cá de baixo da escala, como são muitos suspeitos, o mercado inteiro, suspeitos, 10 milhões de portugueses, fãs incondicionais, 3. Portanto, aqueles 3 precisam de esforço emocional, e os que estão cá em baixo precisam de esforço físico, porque para trabalhar com 10 milhões, para atingir 10 milhões, muita publicidade online, muito panfleto, muito orçamento, muito vendedor na rua, muita visita, etc, etc, etc. Faz sentido isto? Portanto, vejam, quando vocês começam a estar presentes nos clientes lá de cima, vamos para a emoção, vamos para a realização, vamos pela e é por isso que muitas vezes há empresas em que os donos passam a vida em jantares e os vendedores passam a vida em bate à porta, porque uns fazem o trabalho do fundo da escada da lealdade e os outros fazem o trabalho de cima da escada da lealdade. Portanto, era aqui um pensamento que me surgiu enquanto ouvi a Teresa e nós, quando ouvimos os outros a falar muitas vezes de coisas que já sabemos, temos BFOs, temos e portanto foi o BFO que eu tive, cá em baixo é físico, lá em cima é emocional. E, portanto, tenho que te agradecer, Teresa, porque realmente foi muito interessante aquilo que ouvimos. Perguntas. Estamos na altura das perguntas e respostas. Quem é que quer uma pergunta específica aqui para a Teresa? Podem pôr aqui, por favor, no nosso bate-papo, ou levantarem a mão, pedirem o microfone. Ok? Brilhante flash do óbvio, BFO. Obrigado, Luís Charneck. Ok? Então quem é que quer pôr aqui uma pergunta sobre estes temas de serviço ao cliente e de fidelização e de lealdade? Fidelização é uma palavra forte. Eu sou fiel àquilo que gosto. Ninguém é fiel ao que não gosta. Portanto, fidelização. Nós não conseguimos fidelizar, nós conseguimos encantar e então as pessoas somos fiéis. António, já agora a Mafalda está aqui a colocar uma questão que é os CNEs, exemplos de CNEs. Dos critical CNEs. Muito então, bem. Mafalda, Força, Teresa. E em relação aos Critical Non-Essentials, não existe uma fórmula que se aplica a toda a gente. Tem mesmo de ser estudado caso a caso e tem de ser aquilo que faz sentido para nós.
muitas vezes nós temos de nos pôr nos pés dos outros. E a resposta que nós temos para os melhores critical non-essentials são aqueles que fazem sorrir. Se nós pomos um miminho, fazemos, como por exemplo eu falei do embrulho dos tais livros que aquele alfarrobista que em contracorrente lançou e tem estado em crescimento, ele só conseguiu isso porque ele se diferenciou e porque as pessoas gostaram desse miminho, ou seja, quando recebem aquilo sorriem. É por exemplo quando o Ken se lembra de enviar para toda a equipa um ramo de flores. Isto é um critical non-essentials, ele não tem de o fazer, a equipa está com ele. No entanto, ele tem a atenção de dizer vocês são importantes para mim, eu estou aqui. E isto é um critical non-essentials. Portanto, isto são exemplos, mas são exemplos que funcionam dentro da área de cada um. E algo que eu não cheguei a dizer é, nós não podemos pensar em critical non-essentials, em CNES, apenas para clientes. É fundamental nós trabalharmos aquilo que faz a nossa equipa sentir-se bem. Mais do que estarmos a pensar nos clientes, nós temos de pensar na nossa equipa. A nossa equipa são o nosso braço direito e o nosso braço esquerdo. São aquelas pessoas que atendem os clientes. Se eles atenderem porque estão satisfeitos, porque gostam de estar ali, porque o ambiente é bom, então como é que os clientes vão se sentir quando são servidos por eles? Portanto, crítico, mas não essencial, é exatamente isso. Desculpa, António. Já agora, dois exemplos. Um crítico não essencial negativo. Você comprou um carro de 100 mil euros e vinha com um depósito de gasolina vazio. Epá, não é essencial porque o carro é o mesmo. Epá, mas foi crítico, os diabos. Por outro lado, alugou um apartamento ou comprou uma casa e tinha o frigorífico recheado, de alto a baixo, não precisou de ir às compras. Garrafa de champanhe, leite, vinho, pão. O apartamento é o mesmo, não é crítico para a qualidade do apartamento, o frigorífico está recheio. Epá, mas foi essencial, foi muita gente. Não foi essencial, mas foi crítico. Ok? Portanto, essencial para o apartamento não é, mas é crítico para a relação com o cliente. Pergunta aqui a Mafalda. Desculpa. Estás a ouvir, António? Desculpa. Dentro da construção, uma coisa que estive a trabalhar com um coachee foi, no fim da obra, eles enviam um cartão a agradecer a paciência de todos os outros condóminos, portanto, todos os vizinhos que estão à volta. Esse cartão o que é que está a fazer? Está a propagar os seus dados. Será que sempre que existem obras as pessoas têm esse cuidado? Não. Para além disso, uma oferta que fazem aos novos donos da casa quando é uma obra nova é tão simples quanto põem-lhe um tapete novo na entrada da casa. Têm cuidado para não ficar sujo. Estes pequenos pormenores fazem com que a pessoa, quando chega ali, se sinta bem e sinta que aquela pessoa se importou e que fez o melhor que podia. E isto vai fazer com que a sensação, a percepção do trabalho foi o melhor. Veja, perguntam aqui, mas nos clientes todos, nos de cima da escada e nos de baixo da escada, é uma pergunta que o Miguel do Móveis Grão Vasco de Viseu pergunta. Queres que eu responda? Repare, força. Nós temos de nos lembrar que a escada é um caminho. Ninguém começa no primeiro dia com fãs incondicionais. Ou então teve uma situação que foi absolutamente excepcional e vocês têm de ter atenção que os momentos de crise são os momentos em que as pessoas mais valorizam como foram tratados. Portanto, se vocês tiverem uma situação que correu mesmo mal, do início ao fim, a forma como vocês reagem com esse cliente vai marcar a vossa relação daí para a frente. Se o cliente ficar impressionado com a forma como vocês deram a volta a essa situação, esse cliente vai subir na escada muito mais rapidamente. Lembrem-se, a escada é um processo, tem de começar de baixo para cima. E nós o que queremos é trabalhar os clientes para que lá cheguem. Ok, mais perguntas aqui? Deixem-me buscar aqui mais uma. E um cliente que está connosco há 5 anos. Pois... E uma pessoa que está casada há 30. Serão situações diferentes.
E alguém que tenha um filho há 25 anos, não é a mesma coisa que tenha um filho com 5. Portanto, temos que nos adaptar. O que é crítico para a relação, mas não é essencial. Reparem, o automóvel é o mesmo, o apartamento é o mesmo, os móveis são os mesmos, mas foi crítico para ele subir na escada, como dizia a Teresa. Foi crítico para ele passar de comprador a cliente, cliente a advogado, e por aí acima. Ok? Muito bem. Mais perguntas? Deixem-me só acrescentar uma coisa em relação aos Critical Non-Essentials. Para nós fazermos isto, nós temos de criar um sistema. Não pensem que isto é uma situação que nós fazemos pontualmente. Não, no nosso serviço nós vamos criar um processo para que esse atendimento, essa forma que a pessoa realmente gostou, aquilo que gostou ali, se mantenha sempre que a pessoa lá for, porque senão nós estamos a aumentar a expectativa e na vez seguinte aquela expectativa foi defraudada. Então estamos a dar um tiro no pé. O sistema tem de ser implementado desde o início. Já agora, Teresa, se me permites aqui uma pequena achiga. Já agora, levantem a mão quem tem no processo uma ficha de cliente. Quem tem uma ficha de cliente. Okay? Portanto, a ficha de cliente podemos colocar aquelas perguntas que nos ajudam a descobrir os elementos críticos, mas não essenciais. Nós, no Action Codes, perguntamos no cliente, quando ele preenche, olha, qual é o seu clube? E se for uma cor mais vermelha, avermelhada, pronto, pode levar a uma surpresa. Se for uma cor mais azulada, pode levar a outra surpresa. Como também se tem filhos, se não tem filhos. Ok? Até mesmo os aniversários dos filhos. Portanto, é aquilo que ajuda a relacionarmos com o cliente e perceber qual é que é a sua necessidade e também quem é que conhece. Não é? Portanto, se for uma família grande, eu posso eventualmente surpreender também com alguma coisa que não tem a ver efetivamente com o negócio, mas tem a ver com a relação que eu quero construir. E aqui, a ficha do cliente e as perguntas que lá coloco é o ouro para recolher a informação do cliente, que a Teresa falou há pouco, número na escada inicial, logo quando eu recebo a lead, né? Portanto, eu quero recolher o mais informação possível e à medida que eu vou subindo a escada, mais informação vou recolher. Ok? Fantástica a apresentação de Teresa. E as vossas aprendizagens? Portanto, eu já sei que escreveram algumas coisas. António, continua. António, estás sem microfone. Ativa aí o micro, António, ativa aí o micro. Obrigado. Nós não sabemos ler. É para não fazermos barulho, que às vezes bate na mesa e depois... No bate-papo, por favor, uma ou duas ou três aprendizagens principais da sessão 2, por favor, para ficar registado, para toda a gente poder gravar e para podermos aprender uns com os outros. Principal aprendizagem. Sistematização dos CNEs. Vou pedir um chá e um pão quente ao meu dentista. Ok, escada da lealdade. Muito bem. E o que é que eu posso fazer imediatamente amanhã ou na próxima semana para melhorar aqui um CNE, já que é uma coisa que ficou muito na cabeça das pessoas? Qual é o CNE que eu podia pôr em prática imediatamente? Já agora. Podem também responder a essa. Um CNE que é fácil no meu tipo de negócio, pôr em prática e se calhar faz... já tinha pensado nisto, mas nunca fiz. Utilizar a base de dados, com certeza. Okay. Fazer uma ficha para o cliente, ok. Utilizar a base de dados, classificar os clientes. E um CNE é uma coisa que eu posso pôr em prática que pode cativar mais os clientes e fazê-los subir a escada. Mesmo só para terminar, ainda temos 2 minutos, podemos telefonar a perguntar como tem superado esta fase. Ok, boa ideia. Não estou a vender nada, e eles sabem que eu sou de uma clínica médica, se estou a telefonar a perguntar se está tudo bem, às vezes até pode não estar, até tenho medo.
de ligar eles para os médicos, ok? Convidar um cliente para um café virtual, ok? Um café físico também já não faz mal. Se for ao ar livre, não se preocupe. Um cartão oferta com uma consulta no dia do aniversário, ótimo, sim senhora. Um check-up gratuito, uma coisa qualquer assim. Uma consulta gratuita, tá? Mandar flores. Há aqui uma pessoa que é um fã incondicional de uma florista, é o Ken Gillen. É o Ken Gillen, ok. Enviaram um postal a todos os clientes tipo A e B. Quando alguém paga uma conta acima do normal, alguém que, pronto, imaginem que há um cliente que vos deve 10 mil euros e ele paga 9 mil. Se calhar, não é só o recibo pelo correio, agora já nem é preciso recibo, o comprovativo da transferência. Ok? Portanto, um e-book com alguma ferramenta ou um hábito. Portanto, vejam, não é essencial para o teu negócio, mas pode ser crítico para fazer o cliente subir na escada. Ok, foi um prazer ter-vos aqui hoje. Já sabem que temos todos um coach, ou todos têm um coach atribuído. Podem fazer as perguntas a esse coach, podem mandar as perguntas centralmente para o Ken Gillen, por exemplo. Aproveitem estas sessões, são pro bono, são feitas com muito interesse, com muito empenho, a equipe está muito motivada para ajudar no mais possível. Os detalhes concretos do negócio de cada um, ponham as questões ao coach e depois arranjaremos sempre forma de vos ajudar. Eu só em horas de viagem poupo 7 horas por semana, pensava que eram 5, mas afinal são 7. Tenho 7 horas disponíveis para o bono, a Teresa Teles é a mesma coisa, o Luís Cherneck é a mesma coisa, o Carlos Costa, o Carlos Gil, etc. Portanto, foi um prazer estar convosco. Um excelente fim de dia. Amanhã cá estamos novamente. Parabéns a todos, bons negócios e vamos prosperar, vamos superar a crise, porque a seguir vamos prosperar. Parabéns a todos. Até amanhã. Ok, pode ser virtual, pode ser